Então, muito boa noite, estamos começando novamente. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Andréel, Ângela, Cícero, Clarissa, Demian, Gisela, João, Joyce, Lucas e Nicolas. Vou colocar aqui a apresentação novamente. Muito bom. Boa noite, Patrício. Nós vamos hoje, moçada, nós vamos fazer um pouco dos... Pouco não, nós vamos fazer a lista de exercício. Só um minutinho que eu acho que alguém mandou alguma coisa aqui. Beleza. Nós vamos resolver essa lista de exercício e a ideia é depois a gente começar o item 4, que é um item bastante simples, que é um item em que a gente vai falar um pouquinho de maneira muito básica a questão sobre ácidos, bases, sais e óxidos. Bem, por enquanto a gente não está falando disso, nós vamos falar um pouquinho, voltar a relembrar alguns assuntos, né, que nós estudamos sobre ligações e estruturas moleculares. Deixa eu aumentar aqui para que vocês possam enxergar bem aqui. E vamos em frente. Vamos fazer aqui nosso primeiro exercício. Descreva sucintamente o modelo de ligação iônica. Sendo assim, como você explicaria a necessidade do sódio e do cloro interagirem por meio de uma ligação iônica? Veja, nós tínhamos visto que existe que os modelos de ligações são modelos que são utilizados para que a gente possa representar e explicar a união entre átomos. E o modelo de ligação iônica foi feito para poder representar substâncias cuja interação entre elas acontecem por meio das interações eletrostáticas. Então, o modelo de ligação iônica prevê isso, né? Então, nós vamos escrever aqui. Trata... Ixi, tá muito grande. Trata-se de modelo de ligação em que há a interação entre espécies carregadas positivamente e negativamente por meio de ligações ou interações eletros, eletrostáticas. Deixa eu diminuir um pouquinho. Acho que é o. Deixa eu ver aqui com vocês. Vocês estão enxergando bem? Desse jeito aqui, ó. Vocês conseguem enxergar bem? Responde aí no chat para mim. Beleza. Então, continuando. Sendo assim, como você explicaria a necessidade do sódio e do cloro interagirem por meio de uma ligação iônica? Nós já vimos, né, quando a gente estava estudando tabela periódica, que esses elementos, existem, na verdade, elementos que têm uma tendência a ganhar elétrons, outros elementos que têm tendência a perder elétrons para poder ficar com a configuração dos gases nobres, para atingir o que é a regra do octeto. Vocês estão lembrados disso? Estão lembrados quando eu falei isso? Que existem espécies que têm existem espécies que têm tendência a perder elétrons, existem espécies que têm tendência a ganhar elétrons, tá? Então, nesse caso particular, é isso aí que ele está querendo que a gente fale. Há espécies na natureza que apresentam tendência a ganhar elétrons, como o cloro, e outras que preferem
perder elétrons. Como o sódio. Para que possam adquirir configuração eletrônica dos gases nobres. Regra do octeto. Tudo bem? Estão de acordo aí com a resposta? Muito bem. Vocês vão avaliando aí. Eu posso ser que eu seja reprovado, né? Mas vocês têm... Vamos lá. Item 2. Abaixo temos o retículo cristalino do iodeto de sódio. Defina qual o tipo de retículo cristalino do iodeto de sódio e quantos íons Na e I- temos nessa célula. Veja, vamos lá. Vamos contar aqui, contar os íons iodeto primeiro. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse menos para cima. Ixi. Não consigo. Não consigo contar esses íons, colocar esses íons, ou sinal, né, negativo aqui como subscrito. Vai ficar desse jeito, tá, gente? Como que a gente conta esses íons menos? Primeira coisa, vamos olhar aqui para o vértice. Então, vértice. No vértice, nós... Misericórdia. No vértice, nós temos aqui o iodeto, né? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 íons de iodeto. Nós temos 8 íons e menos. Só que nós temos que multiplicar isso daqui por 1/8. Por que nós temos que multiplicar isso daqui por 1/8? Porque cada um destes íons que estão... Boa noite, Rodrigo. Cada um desses íons que estão no vértice, eles acabam sendo compartilhados com outros 8 retículos. Lembrando que essa parte pequenininha aqui, chamada de retículo cristalino, ele é a menor, na verdade, ele é uma célula unitária de um retículo cristalino. Deveria estar escrito aqui abaixo, temos uma célula unitária do retículo cristalino. É a menor porção de um retículo cristalino que, se a gente reproduzir ele ao longo aqui da direita, da esquerda, para baixo, para cima, aqui mais para frente, lá para trás, você vai formar o retículo. Essa bolinha aqui, qualquer um desses vértices, eles acabam sendo divididos com 8 outros, com 8 outras células unitárias. Né? Isso aí eu mostrei para vocês, se eu não me engano, eu tô com essa apresentação aqui. Vamos apresentar aqui. One moment, please. Aqui. Quando a gente estava falando a respeito, né, de células unitárias, em que eu estava mostrando para vocês, né, se eu pegar essa bolinha aqui, essa bolinha vai estar nesta ponta, e esta ponta está sendo compartilhada por 8 células unitárias. São 4 aqui na parte de cima e 4 aqui na parte de baixo, contando, logicamente, com essa célula verde aqui. Então, por isso que... Só um minutinho, deixa eu só tirar isso aqui. Por isso que a gente tem que multiplicar esses 8 íons iodeto vezes 1/8, que vai ser 1 íon e menos. Ou seja, se eu somar todas essas 8 bolinhas aqui no vértice, eles vão equivaler a 1 íon iodeto.
Além disso, você tem íon e iodeto nas faces do cubo. Faces. Ops. Faces. Nas faces, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis lá no fundo. São 6 íons iodeto vezes 1,5. Por que 1,5? Porque cada um destes íons que estão na face, se eu olhar este íon que está nessa face, ele está sendo compartilhado com este retículo, com essa unidade, né, essa célula unitária, e com a outra célula unitária que está aqui na parte de cima. Se vocês não estão entendendo, é como se eu tivesse aquele íon, parte dele aqui nessa face. Então, parte dele está aqui, ó, nessa parte de baixo, e parte dele está aqui na célula unitária de cima. Por isso que a gente diz que ele é dividido por 1,5. Continuando, então aqui você vai ter 3 íons. 3 íons e menos. Então, se você somar tudo isso, isso aqui vai resultar em 4. Meu filho. Isso aqui vai resultar em 4 íons e menos dentro dessa célula unitária. Mas eu posso contar não só os íons iodeto, mas eu preciso contar também os íons sódio. Contar os íons Na+. Esses íons Na+, nós precisamos ver aonde que eles estão. Se você olhar aqui, os íons sódio estão nessas posições chamadas arestas, ou seja, no meio entre dois vértices, e tem um no centro do cubo. Então já vamos colocar aqui, você tem um Na+ no centro do cubo, e um no centro do cubo, e você tem um ou alguns na aresta ou nas arestas. Vamos tirar essa quantidade para não confundir vocês. Vamos tirar isso aqui e vamos tirar isso aqui. Vamos tirar isso aqui, isso e isso. Vamos tirar isso aqui também, que isso aqui é Na+, 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 e Na+. Veja bem o seguinte, no centro do cubo eu tenho só um íon, eu vou ter só um íon Na+, que vai ter que ser multiplicado por 1, porque ele está inteiro lá. Tá entendendo? Então eu vou ter que multiplicado por 1 inteiro. E isso vai representar um íon Na+. Nas arestas, cada uma desses cátions, se você pegar aqui na célula unitária, esse cátion, ele está localizado, aliás, esse cátion Na+, ele está localizado mais ou menos aqui, ó. Só que ele estando localizado nesta ponta aí, nesta aresta, ou seja, entre este vértice e este vértice, este cátion que ele divide, parte dele está sendo dividido para esta célula, parte está sendo dividida para esta célula, mas parte também está sendo dividida para essa célula aqui de parte de cima e essa outra da parte de cima. Ou seja, está sendo dividido
para essa aqui da parte de baixo, para essa aqui da parte de baixo, para essa aqui de cima e para essa aqui de cima. 4. Por isso que aqui nós colocamos vezes 1/4. E nós temos que verificar a quantidade de íons nas arestas. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. São 12 íons Na+ vezes 1/4. Resultado, 3 íons Na+. Se você... vamos pegar aqui. Se nós passarmos a régua aqui... Se nós passarmos a régua, nós vamos ter aqui como resultado 4 íons Na+. Ora, você tem então 4 íons Na+ e 4 íons In-. Se você pegar essa representação aqui e você dividir tudo por 4, você vai ter uma representação Ni. Ou seja, é a menor proporção que você pode ter entre os íons cátion e o íon iodeto. É a menor representação que você pode ter. Fala, Guilherme, beleza? Então é a menor representação, que a gente não mostra assim Na+ e menos, né? É mostrado na forma de Ni. Aí ela pergunta abaixo. Temos o retículo cristalino do iodeto de sódio. Defina qual tipo de retículo cristalino. O retículo cristalino do iodeto de sódio é o retículo cúbico, porque é um cubo de face centrada. Por que de face centrada? Porque todas as faces dele, no centro da face dele tem uma bolinha, tem um. No caso aqui em particular, poderia ter qualquer íon. Aqui em particular está sendo mostrado com íon iodeto. Então é o retículo cúbico de face centrada. Nós vimos 3 tipos, tá? Retículo cúbico de face centrada, retículo cúbico de corpo centrado, que a diferença principal você não tem esses íons na face dos cubos, você tem um íon no centro, como esse aqui tem, e íons nos vértices, e você tem um íon particular que é do fluoreto de cálcio, que tem proporções diferentes. Eu não mostrei nenhum outro diferente, vocês vão verificar isso daí mais para frente, quando estiverem vendo química inorgânica. Alguma dificuldade nisso, moçada? Muito bem. Alguma dificuldade, moçada? Beleza. Depois nós temos aqui. Dê a configuração eletrônica do estado fundamental para os seguintes íons. Estado fundamental. Vamos lá. Ele quer do galho. Primeira coisa que eu falei já para vocês. Professor, o Patrício pediu para você repetir a parte final. Ô, Patrício. Claro, é. Uai. Voltemos. Essa parte final é o seguinte: nós fizemos as contas, nós contabilizamos a presença dos íons iodeto e dos íons sódio. Então, nós temos uma proporção de 4, isso aqui dentro da célula unitária. Nós temos 4 cátions sódio e 4 íons iodeto. Se nós dividirmos por 4 para
para fazer uma representação mínima, nós vamos ter essa aqui. Um íon sódio para um iodeto. Que é mostrado dessa forma, iodeto de sódio. Que é essa aqui, tá vendo? Agora, qual é o retículo cristalino? Como que ele se chama? Como que a gente define esse tipo? Esse tipo aqui em particular é chamado retículo cúbico de face centrada. É uma decoreba. Nós vimos 3 tipos de retículo. Nós vimos, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se está para frente. Nós vimos esse retículo, né, que é o retículo cúbico de face centrada. Ele é de face centrada porque ele tem os seus cátions ou ânions, aqui está os ânions, estão nos seus vértices. E, principalmente, você tem dos mesmos íons que estão no vértice vão estar na sua face. E bem no centro da face. Em todas as faces você vai ter o mesmo íon que está no vértice. Isso caracteriza o sistema cúbico de face centrada. Claro que você tem o contra-íon, no caso o cátion, poderia ser o ânion no lugar do cátion e o cátion no lugar do ânion. O que eu estou falando é o seguinte, onde está o cloreto poderia ser o sódio, onde está o sódio poderia ser o cloreto. Aqui nós temos o cloreto nas arestas. E um cátion, um sódio, aqui no meio do cubo. Se a gente trocasse o sódio pelo cloreto, o cloreto estaria nas arestas e dentro aqui do cubo e nos vértices e nas faces eu teria o sódio. Depois eu vi essa aqui, que é o retículo cúbico de corpo centrado. Perceba que você tem, aqui está melhor, você tem, no caso aqui, os cloretos, né, que estão nos vértices e no centro tem o cátion. A gente poderia representar diferente. É o que eu coloquei aqui, olha, o cloreto está dentro e os cédios estão nas vértices. Isso independe, porque esse cubo é a gente que define. É como se eu estivesse olhando por uma grande rocha e tirado um pedaço dessa rocha e desenhado um cubo para poder fazer e determinar a célula unitária. E vimos também essa célula unitária, que é a célula unitária da fluorita, do fluoreto de cálcio, em que nós temos quantidades, uma relação diferente entre cátions e ânions. Ou seja, aqui eu tenho 8 cátions, cálcio 2+, 4 íons fluoreto. Então é uma proporção do que? De 2 íons cálcio para 1 íon fluoreto. Se você dividir por 4, você vai ver, vai ficar 2 íons cálcio e 1 íon fluoreto. Enfim. É isso daí, né? Deixa eu ver aqui. Exatamente. Deixa eu ver se é isso daqui mesmo. Proporção de 1. Mas aqui é por causa da maneira como eu puxei aqui, né, a estrutura. Você veja bem que isso pode levar a um erro na representação, tá? Por que aqui deu esse resultado aqui e não tá batendo aqui? Porque é a forma como você está mostrando a estrutura cristalina. O que eu chamo de forma? Porque aqui dentro está o fluoreto, no vértice está o cálcio. Poderia ser o contrário. Poderia colocar o fluoreto aqui no vértice e o cálcio lá dentro. Somente por causa disso. Aqui está o cálcio. Você vê, aqui está o fluoreto, aqui está o cálcio e vice-versa. Ou seja, se eu fosse contabilizar aqui o fluoreto aqui dentro, sairia justamente o que está aqui, o fluoreto de cálcio. Tá? Então, assim, a gente tem que... mas então qual que é o certo? O certo é aquele... O certo é o que você está olhando para a célula unitária. Você está contando a célula unitária e você tem que estabelecer uma proporção mínima dentro da célula unitária. Tá? Esse que é o certo. Agora, o símbolo da substância química é fluoreto de cálcio, são 2 íons fluoreto para 1 de cálcio, porque o fluoreto tem uma carga negativa, uma única, e o cálcio tem 2 cargas positivas. Cadê vocês? Tudo bem? Tem que dividir ao final, Patrícia. Vocês entenderam aí? Muito bem. Voltemos então aqui. Vamos calcular das configurações eletrônicas do estado fundamental para os seguintes íons.
o galho. Para eu chegar para a configuração eletrônica desse galho mais, eu preciso fazer a distribuição eletrônica do galho neutro. O galho neutro, ele tem 31 prótons, 31 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 10, 20, 30, 4p1. Vamos ver se dá conta aqui. 2 com mais 2 com 6 são 10. 2 com mais 6 com mais 2 são 10. Com mais 10, 30, 31. É exatamente isso. Deixa eu colocar aqui. Z é igual a 31 prótons. E aqui nós temos a distribuição eletrônica dos nossos elementos. Veja bem o seguinte, né? Eu vou fazer aqui só essa vez aqui, porque senão vai levar muito tempo, tá, gente? Eu vou deixar bonitinho aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo representar aqui. Fizemos aqui a configuração eletrônica. Deixa eu deixar aqui bonitinho aqui para vocês aqui. Tá, a configuração eletrônica do galho. Mas eu não quero do galho, eu quero do galho mais. Para eu colocar do galho mais, né, ou seja, para eu colocar do galho mais, eu preciso tirar um elétron, né? Preciso tirar um elétron. Você vai tirar um elétron da onde? Da camada de valência. A camada de valência é 4. Eu vou tirar o elétron dessa primeiro, da camada 4. A camada 4 tem orbital S e tem orbital P. Você vai tirar de qual? Do mais energético. Vai tirar daqui. Então, essa é a configuração eletrônica do galho mais. Tudo bem? Muito bem. E aí os outros, eu vou fazer o do bromo, deixa eu ver, vou fazer o do selênio do bromo. Fazer o do selênio, 34. Selênio, 34. 34 tem 3 elétrons a mais. Então vai ficar aqui. Deixa eu ver se é isso aí mesmo. 10, 20, 34. Se você vai querer pegar e fazer a distribuição do selênio 4+, do selênio 4+, você vai ter que tirar necessariamente 4 elétrons. Você vai tirar da camada de valência. A camada de valência é a camada 4. Na camada de valência você tem o orbital S e P. Você vai tirar do orbital mais externo. Tirar daqui. Está aqui a configuração eletrônica. E esse aqui não é A, é B. E depois eu ainda tenho o C, que é do bromo. O bromo, desculpe, é aqui. Bromo 35. Tá, desculpa, a gente não está anotando, mas 35, esse aqui. Ó. 35. Vamos colocar aqui. Bromo 35. 5 elétrons. Deixa eu ver. 10, 20, 30, 35.
Eles querem perder 3 elétrons. 3 mais. Mas nós vamos tirar da onde? Deixa eu colocar mais pra frente, senão vai confundir o que eu fiz aqui. Nós vamos tirar da onde aqui, ó. Ficou bom, hein? Espera um pouquinho, deixa eu fazer um negócio aqui pra ficar melhor pra vocês verem aqui. Mudar de cor. Então, veja bem. Eu preciso perder 3 elétrons. Vou perder de onde? Da camada de valência. Que camada de valência? Da camada mais. É a camada mais externa, é 4. Na camada de valência eu tenho orbitais S e orbitais P. O orbital P é mais externo. Então nós vamos tirar do orbital P e nós vamos tirar 3 elétrons aqui. Então vai ficar com essa configuração. Tudo bem? Alguma dúvida? Muito rápido? Tá dando... Vocês estão conseguindo acompanhar? Muito bom. Tudo bem mesmo? O pessoal que tá jantando. A janta tá boa aí? Guarda um pouco pra mim. Guilherme, guarda um pouco pra nós aí. Ah, depois, né, Guilherme? À noite nós vamos ainda bater um papo ainda. Isso aí, Guilherme. Dê a estrutura. Vamos no número 4. Dê a estrutura de Lewis para as seguintes substâncias. Dê a carga formal de cada átomo. Então, eu vou fazer pelo menos umas duas. E aí os senhores vão fazer as demais. Podemos fazer assim? Vou fazer de duas. Aí os senhores vão fazer as demais na casa de vocês. Pode ser? Então, olha só, vamos lá. Vamos pegar uma com carga e outra sem carga. Vamos pegar essa letra A aqui. Só que eu não vou fazer aqui não. Deixa eu fazer uma coisa para ficar mais fácil aqui. Vou pegar isso aqui. Só um minutinho. E vamos pegar isso aqui. Se eu estou gerando PDF, vai ficar mais fácil. Exercício 4. Então, já está gerado aqui. Deixa eu abrir esse exercício 4. Fica melhor aqui. Então, vamos fazer esse exercício 4. Vou aumentar um pouquinho para vocês verem também. Aumentei demais, né? Dê a estrutura de Lewis para as seguintes substâncias. E também que é a carga formal. Lembra que a gente tem todo um esquema para poder fazer isso, né? Primeira coisa. Vamos fazer a distribuição eletrônica, porque eu tenho que saber qual que são o número de elétrons que estão na camada de valência. Então, vamos fazer a letra A primeiro. Ops. Vamos fazer a letra A. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Tá muito pequenininho esse A? Vou mostrar de novo para vocês. Tá conseguindo enxergar bem aí? Olha lá, o Cícero não tá vendo não. Vai, vou aumentar um pouco. O Cícero é da minha naipe, nós estamos com problema de visão. Brincadeira. Cícero, vê se tá melhor agora. Calma aí, eu vou colocar vermelho, que aquela hora eu tinha colocado verde. Tinha que mudar aqui, talvez com o vermelho fique melhor.
Tá conseguindo? Senão eu aumento mais. Pode falar aí, que não tem problema não. Sério mesmo? Senão eu aumento, que eu também tô, eu sou meio cegueta. A orelha tá boa, mas o... Beleza. Então, veja bem aqui. Mas por cargas d'água, vamos aumentar um pouco, Cícero, porque senão nós vamos ficar cegueta mesmo. Então, vamos aumentar aqui. Pode escrever aí, Cícero, que agora você está enxergando bem. Ah, tô sabendo, tá vendo? Tô falando. Aí, vamos lá. Vamos falar sobre o CCl4. Bem, primeira coisa que nós vamos fazer. Nós temos que fazer a distribuição eletrônica do carbono. Você vai na tabela periódica, vem aqui, carbono tem aqui, ó, número, ele tem 6 prótons, 6 elétrons. Então, ele tem 6 prótons, então ele tem 6 elétrons. Vamos fazer a distribuição dele. Um S2, 2S2, 2P2. Tá aqui. Ops. Uai. Ah, já sei. Por isso que estava pequenininho, meu filho. Nossa. Aí, Cícero, descobri por que ele estava pequenininho. Meu filho, ficou gigante o bagulho. Não tem problema não, vai ficar assim mesmo. Não, eu também agora exagerou, né? Fala a verdade. Agora que eu descobri o que que tava pegando o negócio aqui. Vou falar pra você, viu? Quando a gente tem problemas de cognição e linguagem, é um problema meu. Deixa eu salvar o trem aqui. Ah, continuemos. Então a gente tem que fazer a distribuição eletrônica, fizemos do carbono e vamos fazer agora do cloro. Vamos fazer do cloro, que tem um Z igual. Não era para vir aqui não. O Z aqui. Cloro 17. 17. 17 prótons. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 2, 10. Aqui não é 6, aqui é 5. Deixa eu só melhorar isso aqui. Então, aqui a gente está vendo o seguinte. Se você olhar para o carbono, se você olhar aqui para o carbono, você está vendo que o carbono ele tem a camada de valência dele, né? Camada de valência. Essa camada de valência, ela é igual a N2, né? Camada de valência a N igual a 2. E ele tem um total de 4 elétrons. Tem aí um total de 4 elétrons. Então, aqui você tem 4 elétrons no carbono, vezes um átomo de carbono. Ou seja, você tem 4 elétrons em um átomo e na estrutura você só tem um átomo de carbono. Então, no total, você vai ter 4 elétrons apenas. Do mesmo jeito, nós temos que fazer o raciocínio aqui com o cloro. Você tem um total de 5, 5, 6, 7 elétrons. Como que eu sei? Vou aqui na camada de valência, né? A camada de valência aqui. Camada de valência. Camada de valência
é igual a N igual a 3. Se você olhar então isso daí, você vai ter 7 elétrons na camada de valência. Só que você tem 7 elétrons vezes 4 átomos de cloro. E isso aqui vai resultar em quê? 28 elétrons. Muito bem. Se nós somarmos essas quantidades, veja outra pergunta que a gente precisa fazer. Não existe carga, é uma molécula neutra. Então você vai somar todos esses elétrons que nós temos que distribuir. Serão 32 elétrons na molécula. Eu somo 28 com 4, 32 elétrons. E nós vamos ter que distribuir 32 elétrons para essa molécula. Então a primeira parte que nós temos que fazer é essa. Muito bem. Então essa é a primeira parte. Ups. Na segunda parte que nós temos que fazer aqui, é a gente fazer o cálculo que nós chamamos de cálculo de... Um pouquinho. Efetuar o cálculo de Clark. Como que é esse cálculo de Clark? Como que é esse cálculo de Clark? É um bendito de um número, 6y mais 2, em que y são todos os átomos da molécula, sendo y todos os átomos da molécula, exceto hidrogênio. Fala a verdade, Cícero, que estupidez esse número agora, né? Cadê o Cícero? É ou não é, Cícero? Pra que esse tamanho da agora é gigante? 6y mais 2, sendo y todos os átomos da molécula, exceto nitrogênio. Aí, nós vamos fazer a conta. 6 vezes número de átomos. Aqui não tem átomo de hidrogênio, são cloro e carbono. Então são 4, 5. 5, isso aqui vai ser igual a 30. Então esse aqui é o número de Clark. E nós agora precisamos comparar o número de elétrons com o número de Clark. Então, primeiro nós temos que efetuar... primeiro nós temos que Ô, efetuar... professor, Oi. eu acho que aí é 32, não? Oh, Jesus amado. Sem dúvida nenhuma. É, claro, né? É que eu fugi da escola, me desculpa. Por isso que a gente tem que ter ajuda dos universitários, senão a gente não consegue, né? Tem que conseguir mesmo. Eu vou pedir minha aposentadoria. 6 vezes 5, é que eu não consigo nem me aposentar, viu? Esse que é o problema. 6 vezes 5, 30 mais 2, 32. Esse aqui é o número de Clark. Depois que a gente faz o número, nós calculamos, né, o número de Clark, nós temos que comparar o número de elétrons com o número de Clark. Nós temos 32 elétrons, que é igual 32 elétrons, que é igual a 32 número de Clark. Isso é indicativo, eles são iguais. É indicativo de que todos os átomos possuem, ou não é possuem, né? Todos os átomos atendem à regra do octeto. Se esse número de elétrons fosse inferior a esse número de Clark, significaria que você tem ligações múltiplas
E, se nós tivéssemos esse número de elétrons maior do que o número de Clark, nós teríamos também a presença de átomos centrais com excesso de elétrons na valência. Ou seja, ele não vai atender a regra do quinteto e vai ter mais de 8 elétrons em torno do átomo central. Então, isso aqui já me dá uma possibilidade de fazer uma estrutura adequada. Porque se você tem um indicativo que todos os átomos atendem a regra do octeto, o que nós vamos fazer aqui? Vou pegar o carbono, vou colocar aqui o cloro, colocar aqui ao redor do carbono e vou distribuir os elétrons. Né? Deixa eu ver aqui como que eu vou fazer agora para inserir esse elétron, né? Deixa eu ver aqui. Muito bom. Olha, misericórdia. Espera aí, gente. Ah, vai ficar esse pontinho aqui, filho. Nós vamos pegar então essa bendita dessa bolinha aqui. Gente. Não tá querendo me obedecer, não. Professor, Oi? tem um lápis em cima, ó, em desenho, lápis. Tenta usar o lápis lá, ó. Aonde? Cadê o desenho? Ah! Aqui. Oh. Será que ele apaga? Quem sabe, né? Ele não apaga, não. Mas não tem problema. Olha aqui, ó. Vou colocar aqui um elétron aqui, um elétron aqui. Muito obrigado, senhores. Um elétron aqui, um elétron aqui. Vou colocar um outro elétron aqui e um outro elétron aqui. Já que ficou bonitinho desse jeito, vamos fazer bonitinho aqui também, né? Ele não apaga. Ah, eu tenho que fazer isso. Deixa tudo bonitinho, né? Um outro elétron aqui. Um outro elétron aqui. Um elétron aqui. Um elétron aqui. Outro aqui e outro aqui. Nisso tudo eu tenho 2, 4, 6, 8 elétrons. Quer dizer, o carbono ficou com 8 elétrons. Agora eu preciso atender, de qualquer maneira, eu preciso atender o número de elétrons aqui do cloro, para ele ficar com 8 elétrons também. Então eu vou colocar mais um aqui, 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 mais um aqui. 2, 4, 6, 8 elétrons. Mais um aqui, mais um aqui, mais um, mais um, mais um, mais um. Também 8 elétrons. Aqui também. Aqui, aqui, aqui. Aqui, 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 aqui e aqui. Vamos ver se eu tenho 32 elétrons. 2, 4, 6, 8 elétrons, né? Então aqui você tem 8, 16, 24, 32 elétrons. Então essa aqui é a estrutura, e esse elétron não está perdido aqui, que eu não consegui matar ele. Ela está pedindo para a gente dar a estrutura de Lie para as seguintes substâncias e dê a carga formal de cada átomo. Para a gente calcular a carga formal, qual que é a carga formal? Carga formal, vamos fazer a carga formal do carbono. Ela é igual ao número de elétrons da valência do carbono. Se você olhar a valência aqui do carbono, ele tem 4 elétrons na camada de valência. 4 elétrons. Menos, abre parênteses, número de elétrons livres. O carbono só tem elétrons compartilhados, 0. Mais metade do número de elétrons compartilhados. O carbono tem 2, 4, 6, 8 elétrons compartilhados, que vai ter que ser dividido por 2. E o resultado dessa conta vai ser 0.
Vamos fazer a carga formal do cloro. O cloro tem 7 elétrons na camada de valência, menos 2, 4, 6 elétrons livres e 2 elétrons compartilhados. Isso aqui, 6, aqui vai dar 1, essa conta, 6 mais 1, 7, 7 menos 1, 0. Então, se você fizer a conta, da carga formal para qualquer um dos cloros e para qualquer um dos carbonos, você vai verificar, só tem um carbono, né? Mas para qualquer um dos cloros, você vai ver que todo cloro tem a carga formal igual a zero. Então, aqui você vai ter uma carga formal que é zero. Aqui, vou até escrever, carga formal que é zero. Aqui você vai ter uma... Deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui agora. Então, você vai ter aqui uma carga formal que é zero. Aqui você vai ter uma carga formal que é zero. Aqui também você vai ter uma carga formal que é zero. Aqui você também vai ter uma carga formal que é zero. E aqui também, carga formal zero. E deixa eu tirar esse negócio daqui. Esse aqui é do carbono. E deixa eu deixar um pouquinho mais bonitinho, para que vocês possam entender. Porque depois vou deixar lá para vocês verem, porque senão vai ficar muito confuso também. Um momento aí, gente. Tudo bem? É constante, Guilherme. Essa é uma forma constante, é a fórmula do modelo de Claire. Só em código que muda. Exatamente. Alguma dúvida nisso que eu falei para vocês? Tudo bem aí? Vamos fazer uma outra molécula. Vou fazer com carga. Vocês querem que eu faça carga negativa ou carga positiva? Vou mostrar aqui a molécula. Vocês querem que eu faça positiva ou negativa? Vamos lá. Vocês não é fácil não, hein? Vamos lá. Vamos fazer a B. Essa substância, ela é chamada de hipoclorito. Hipoclorito. Já ouviram falar no hipoclorito? Já ouviram falar? Possivelmente já devem ter usado já na casa de vocês. Vamos lá. Vou fazer o B aqui. No. Então nós vamos trabalhar com CClO menos. Bem, trabalhando com CClO menos, com hipoclorito, a ideia toda é o seguinte: primeiro nós fazemos a distribuição eletrônica do cloro. Do cloro já está aqui. Deixa eu pegar essa distribuição eletrônica, colocar lá embaixo. Aliás, vamos pegar essa distribuição, vamos colocar aqui e deixa eu ver se eu copiei. Deixa eu levar lá embaixo. Então aqui está a distribuição eletrônica do cloro. E agora eu vou ter a distribuição eletrônica do oxigênio. O oxigênio, ele tem
um número atômico a 8. Então aqui você vai ter 8, um S2, 2S2, 2P4. 2P4. Então agora vamos fazer as continhas aqui. Nós temos aqui nessa substância, nós temos na camada de valência, nós temos 7 elétrons. 7 elétrons, só que eu tenho um átomo de cloro. E isso aqui vai me resultar em 7 elétrons. Nós temos aqui o oxigênio. Oxigênio, nós vamos ter camada de valência, camada 2. Aqui a camada de valência 3. Então aqui eu não vou escrever camada de valência, mas eu vou colocar camada de valência que é N igual a 3. E aqui a camada de valência N igual a 2. Número de elétrons da camada de valência aqui nós temos 6 elétrons e um átomo de oxigênio. E isso aqui vai me resultar em 6 elétrons. Mas nós temos que considerar ainda mais um elétron. Por que eu tenho que considerar mais um elétron? Porque essa substância está negativa, ela tem um sinal negativo aqui. Quando a gente leva em consideração isso, nós vamos ter que passar a régua aqui. Vamos pegar esse mais um elétron, vou colocar aqui embaixo. Vamos pegar isso aqui e deixar mais próximo aqui. E vamos deixar isso aqui mais aqui. Então você vai ter que somar todos esses e o total aqui vai ficar 14 elétrons. 14 elétrons que nós vamos ter que distribuir ao longo dessas coisas aqui. Mas a segunda coisa que nós precisamos fazer é nós trabalharmos com o método de Clark. Então, determinar o número de Clark. O número de Clark ele é determinado como 6y mais 2. E esse número é esse aqui. Vou até deixar aqui em parênteses. Tem que determinar o número de Clark. Se nós temos que determinar o número de Clark, 6 vezes y é o número de átomos que você tem lá, menos hidrogênio, vezes 2, mais 2, 14. Esse é o número de Clark. Segundo, comparar o número de elétrons com o número de Clark. Se você comparar esses números, nós vamos ter aqui. Nós vamos ter 14 elétrons, que é igual a 14. Vou colocar aqui Clark, número de Clark. Isso é indicativo de que todos os átomos atendem à regra do octeto. Se todos atendem à regra do octeto, então você vai... Agora nós podemos fazer a construção. Você vai ter aqui cloro. Você vai ter aqui o oxigênio. Nós vamos distribuir um elétron aqui, um elétron aqui. E vamos fazer a distribuição aqui para dar a regra do octeto. 2, 4, 6, 8. 2, 4,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 elétrons. Mas acontece o seguinte, ainda não está terminada não. Nós precisamos aqui fazer um colchete. Vamos fazer aqui um colchete e vamos colocar o sinal menos. Essa é a estrutura de Lewis para o hipoclorito. Alguma dúvida aí? Dúvidas? Completa a pergunta, Guilherme. Melhora a sua pergunta, Guilherme, porque eu não estou entendendo. No caso, você calcula só para poder fazer o desenho? Sim. Você está falando o número de Clerk? Aqueles números de elétrons, o total de elétrons e... eu faço toda essa conta para poder fazer a estrutura, exatamente. Para te dar subsídios. Só para desenhar a estrutura. Exatamente. É para te dar subsídios, para ver se tem ligação simples, ligação dupla, para ver se a substância que está na... Mais para frente você vai ver que... Não, acho que nesse exercício não tem, mas mais para frente a gente vai ter que fazer estrutura de Lewis que tem... Vai dar uns probleminhas aí. Pode perguntar. Quer perguntar mais alguma coisa? Vou fazer. Tem outros. Qual que tem? NH4+, nenhum desses aqui, olha, nenhum desses, eles têm os problemas que a gente vai enfrentar para frente. Eu acho que é melhor a gente fazer os outros que estão mais para frente. O que eu vou falar para vocês, a diferença desse NH4+, em relação a esse que tem a carga negativa, é que em vez de a gente somar um elétron, nós vamos tirar um elétron. Então, se aqui tivesse uma carga positiva, como tem do NH4+, em vez de eu somar um elétron, eu vou retirar um elétron, porque ela tem uma carga positiva. Se tivesse duas cargas positivas aqui, em vez de eu tirar um elétron, eu tiraria dois elétrons. Essa é a única diferença. Os demais, não vai ter diferença em relação ao método de Clark. Tudo bem aí? Ficaria o desenho? Vamos lá. Deixa eu fazer uma outra aqui. Deixa eu salvar. Vamos salvar. E vamos... Vamos fazer aqui a letra C, para você entender. NH4+. Bem, o que nós fazemos aqui? Mesma coisa, é o mesmo raciocínio. Nós temos que fazer a distribuição do nitrogênio. Nitrogênio, ele tem 7 elétrons na camada de valência. 7 elétrons na camada de valência, 7 prótons. 1s2, 2s2, 2p3. É isso, né? 4, 7. Hidrogênio, Z igual a 1. Z igual a 1, 1s1. Vamos fazer a conta aqui do número de elétrons provenientes do nitrogênio. Nós temos apenas 5 elétrons na camada de valência.
Veja, nós temos 5 elétrons. A camada de valência aqui, eu vou colocar aqui, é N igual a... Nós temos aqui na camada, ou a camada de valência, é a N igual a 2. E nessa camada nós temos 5 elétrons. Acontece o seguinte, são 5 elétrons vezes um átomo de nitrogênio. A gente só tem um, então isso aqui representaria 5 elétrons a serem contabilizados. Nós temos aqui também, né, uma camada de valência, um minutinho aqui, que é o N igual a 1, aqui. E a máquina o número de elétrons da camada de valência é 1 elétron, mas eu tenho 4 átomos de hidrogênio. Se você multiplicar isso, seriam 4 elétrons. Mas veja, eu vou colocar aqui um pouquinho próximo aqui. 4 elétrons. Mas veja bem, não é só isso. Essa molécula tem uma carga positiva. Então, eu preciso... Carga positiva é indicativo que você perdeu elétron. E é uma carga só. Então, aqui você vai subtrair menos 1 elétron. Se aqui fosse 2 mais, você iria tirar 2. Se aqui fosse 3 mais, você ia subtrair 3. Se fosse negativo como o outro, negativo você soma elétrons, positivo você tira elétrons. Então, nós vamos passar aqui a régua. E ao somar todos os 5 com 4 com esse aqui, nós vamos ter 10 elétrons. Terminado isso, nós precisamos fazer o cálculo do número de Clark. O número de Clark é 6y mais 2. Ô, professor, Oi. você não soma menos um elétron, não? Você deveria ficar 8 elétrons, não? Ô, Jesusinho. Claro. Isso se chama... Nós estamos com problema de cognição. Problemas de matemática mesmo. Você tem que subtrair. Eu não sei porque que eu falo para subtrair e somo. É problema de veieira. 5 mais 4 são 9. Tem que perder um elétron, são 8 elétrons. Obrigado. 8 elétrons. Agora eu vou calcular o número de Clark. 6 vezes número de átomos. Só que aqui é o seguinte. O número de Clark, você leva em consideração todos os átomos, menos os átomos de hidrogênio. Tudo bem? Menos os átomos de hidrogênio. Então, aqui só tem um átomo que é o nitrogênio, porque o hidrogênio você não conta. Então, vezes 1 mais 2. Isso aqui vai ser igual a 8. Então, esse aqui é o número de Clark. Segundo, comparar o número de elétrons com o número de Clark. Vamos comparar. Você tem 8 elétrons, que é igual a 8, que é o número de Clark. Isso aqui é indicativo de que todos os átomos atendem à regra do octeto. Atender à regra do octeto significa que todos os átomos vão ter ao seu redor 8 elétrons. Então, vamos colocar aqui. Você vai ter nitrogênio e você vai ter aqui hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Tudo bem? Então, eu estou aqui fazendo a minha estrutura. Vou colocar os 8 elétrons. Vamos primeiro fazer a ligação do hidrogênio com o nitrogênio. Está aqui. Aqui também. Aqui também. Veja o que ele está falando aqui. Ó. Você tem 8 elétrons para distribuir.
2, 4, 6, 8. Lembrando, a molécula tem carga e é uma carga positiva. Então, para finalizar isso aqui, você precisa mostrar essa carga. Tem que colocar colchete aqui. E aqui colocar o sinal de mais. Tudo bem? Nós vamos ter exemplos mais para frente. Nós vamos ter exemplos mais para frente, pode ter certeza. Tem exemplos para isso. Aí eu vou falar. Se não te... Mas é o seguinte, se não atende, por exemplo, se não for igual, se aqui, se, por exemplo, aqui está 8 é igual a 8. Se aqui esse número, o número de elétrons for inferior, menor do que o número de Clark, significa que eu vou ter ligações duplas. Ao contrário, se esse número de elétrons for maior do que o número de Clark, é indicativo de que o átomo central da molécula, ou o átomo, né, tem átomos, significa que existe átomos que vai ter mais do que 8 elétrons. Eu vou repetir. Se esse número, que é o número de elétrons, for menor do que o número de Clark, menor, significa que você tem ligações duplas, triplas, ou seja, múltiplas. Se você tem esse número maior do que o número de Clark, o número de elétrons é maior do que o número de Clark, significa que você vai ter mais elétrons na nuvem eletrônica, ou seja, você vai ter átomos que vão ter mais de 8 elétrons. Tudo bem aí? Guilherme? Beleza aí? Muito bem. Deixa eu ver a próxima. Cadê, meu Deus? Ah, antes, deixa eu salvar isso aqui. Tá salvo. E o CH3, gente, é muito semelhante, tá, ao NH4+. Eu acho que não vale a pena eu fazer isso aqui. Vocês podem fazer, vocês vão ver que não tem diferença nenhuma, tá bom? Não tem, o raciocínio é o mesmo. Tudo bem? Vocês não vão sofrer por causa disso, né? Vão sofrer? E os filhos, vocês estão ainda? Não, não vai não, bicho. Que isso, Guilherme? É o meu raciocínio. Olha lá. Não sabe. Aqui as coisas já começam a piorar, Guilherme. Guilherme, aqui as coisas começam a piorar. Vamos lá ver, Guilherme. Desenhe as estruturas de Lewis que demonstram os híbridos de ressonância da molécula SO2. É o mesmo raciocínio, Guilherme. Guilherme e companheiros. Companheiras e companheiros, vamos lá. Fazer a estrutura do SO2. Desculpa aí, gente. É melhor nem falar companheiro, companheiro, que daqui a pouco vão achar que. Agora que eu tô pensando aqui. Desculpa aí, moça. Não que eu seja adepto, mas já viu, né? Não gosto dos extremos, tá bom, moçada? Nem dos vermelhinhos, nem dos os extremos é complicado, os extremos. Mas vamos nessa. Vamos aqui mexer no SO2. Então, veja, o que a gente precisa? Vamos fazer a distribuição eletrônica. Vamos achar aqui o enxofre. Enxofre 16. Ops, aqui. 16 de número atômico. Então, Z é igual a 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 10, 4. Aqui são 2, aqui são 2, aqui são 6, 2, 4. 10, com mais 4 e com mais 2, 16. Oxigênio.
Vamos aproveitar que a gente fez o oxigênio em algum lugar aqui, né? Ah, foi aqui. Tá aqui a configuração eletrônica. Pegar a configuração eletrônica dele aqui. Tá aqui a configuração eletrônica. Só deixa eu entrar aqui, diminuir um pouquinho isso. Aí a configuração eletrônica do oxigênio, número atômico 8, 1s2, 2s2, 2p4. Mesmo raciocínio. Vou verificar a quantidade de elétrons que o enxofre vai conceder para essa molécula. Você tem aqui um enxofre. A camada de valência dele é N igual a 3. E você tem 6 elétrons na camada de valência. Vocês conseguem enxergar? Vocês conseguem enxergar esses números de elétrons na camada de valência? Vocês conseguem? Beleza. Porque às vezes eu falo, não sei se vocês estão. Vocês têm que gritar, né? Se vocês ficarem quietos, também não adianta. 6 elétrons na camada de valência. É 4 mais 2. Vezes um átomo de enxofre. Porque só tem um átomo aqui na molécula. Isso aqui representaria 6 elétrons a serem considerados. Se nós formos calcular aqui para o oxigênio, lembrando que aqui o oxigênio, a camada de valência é N igual a 2, então se nós temos aqui 6 elétrons vezes 2 átomos de oxigênio que estão presentes na molécula. Isso aqui representaria 12 elétrons. Vamos deixar mais próximo aqui. 12 elétrons. Não tem carga, é uma coisa que a gente precisa verificar, né, antes de nós fecharmos. E se nós fizermos as contas, teremos 18 elétrons para distribuir. Continuamos o raciocínio. Nós precisamos calcular o número de Clark. Calcular o número de Clark. Número de Clark, que é 6y mais 2. Bem, se a gente for fazer aqui o cálculo de Clark, 6 vezes número de átomos, nós temos 3 átomos, porque só não considera o número de hidrogênio. Então você tem 2 átomos de oxigênio e 1 de enxofre. 6 vezes 3 mais 2. 6 vezes 3, 6, 12, 18, 19, 20. Universitários, meus amigos, vê se eu não estou errando a conta aí, porque o trem está descendo a ladeira sem freio. Vamos lá. 20. E agora nós vamos ter que comparar. Uai. Aqui. Continuando aqui, vamos comparar o número de elétrons com o número de Clark. Quando nós comparamos, nós temos o seguinte: 18 elétrons, e isso daí é menor, e não é igual, é menor do que 20, que é o número de Clark. Isso aí é indicativo de existência de ligação múltipla. Essa ligação múltipla significa, pode ter ligação dupla, pode ter ligação tripla, etc. Por enquanto, tá tudo bem aí? Tudo bem? Guilherme, tudo bem, Guilherme? Beleza. Muito bem. Aí, veja. Nós precisamos fazer a estrutura agora. Vamos fazer a estrutura.
fazer a estrutura, aliás, né? Foi até bom a gente fazer esse exercício aqui, porque quando a gente faz a estrutura de Lewis, é importante que a gente calcule a carga formal também das moléculas. Eu não estava calculando a carga formal das moléculas, tá? Porque aquelas moléculas são muito simples. Mas é importante, porque às vezes as moléculas têm mais de uma estrutura. Que é esse caso. Olha, ele está falando já. Desenha as estruturas de Lewis, que demonstram os híbridos de ressonância. Então, veja bem o seguinte. Vamos fazer aqui as estruturas. SO2. Então, vou colocar aqui S. Vou colocar o oxigênio aqui. Vou colocar o oxigênio aqui. Vamos propor aqui, né? Vai ter uma ligação, vai ter alguma ligação. Pode ser tripla, pode ser uma ligação dupla. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, já vou colocar uma ligação dupla aqui. Eu vou fazer uma suposição aqui, porque ele não fala quantas ligações duplas a gente tem, tá? 2, 4, 6, 8. Quantos elétrons que são aqui? 18. 8. 2, 4. Deixa eu colocar 2 aqui. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 elétrons. É isso? Tá faltando 2 elétrons. Vou colocar 2 elétrons aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 elétrons. Ah, professor, mas você colocou 2 elétrons a mais aqui no enxofre. Eu estou fazendo uma estrutura de Lewis. Então, eu estou construindo aí, depois a gente vai ver, vai calcular a carga formal, inclusive. Vamos desenhar uma outra estrutura de Lewis. Vamos calcular uma outra estrutura de Lewis. Aqui, outro enxofre, oxigênio. Vamos fazer uma outra suposição aqui de estrutura de Lewis. Tem que ter ligação dupla, porque lá deu falando que ia ter ligação dupla. Então eu estou colocando 2 ligações duplas aqui. Deixa eu melhorar essa ligação dupla. E vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui uma ligação simples. Vamos colocar isso aqui assim. Assim. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 1, 2, bem, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Veja bem, vocês estão percebendo que eu construí a molécula de maneira diferente? Aqui eu fiz 2 conjuntos de ligações duplas, aqui eu fiz um só. Eu deixei esse oxigênio com 3 pares de elétrons, 3 pares de elétrons não compartilhados. Aqui ele só tem 2. Aqui ele também só tem 2. E aqui também só tem 2. Percebe que são estruturas diferentes, mas que você poderia escrever, inclusive, as duas. Vocês concordam comigo? Além do Guilherme, vocês concordam aí? Pois é. Então, eu preciso descobrir. Por isso que é importante, quando você faz estrutura de Lewis, você tem que fazer o cálculo da carga formal. E, em particular, esta molécula, olha como são as coisas. Né? Esta molécula, né, essa molécula aqui, ainda ela pode ser escrita dessa maneira.
Eu vou. Professor, Oi. mas na primeira molécula, o enxofre ele ficou com 10? Ficou. Você poderia. Ué, é porque é o seguinte: o número de Clark é por isso que ficou com 10. Aí você falaria, mas eu não faria essa estrutura. Porque não deu. Porque esse número aqui, ele não foi maior do que esse número. Beleza, é justamente por isso que existe o número de Clark. Tá entendendo? Eu não faria essa estrutura. Mas eu tenho que mostrar para vocês, preciso mostrar aqui, para vocês essa estrutura para vocês verem, porque eu vou colocar a carga formal aqui. Vou calcular a carga formal. Vamos calcular a carga formal aqui do oxigênio, para a primeira estrutura. Deixa eu diminuir um pouquinho. Não, um pouco aqui. Para a carga formal para o oxigênio, vai ser o número de elétrons de valência, que são 6, menos número de elétrons. Aqui os dois oxigênios são iguais. Esse oxigênio tem 4 elétrons livres, mais número de elétrons ligados dividido por 2. São 4 dividido por 2. Então, se você fizer a conta 4 dividido por 2, 2. 4 mais 2, 6. 6 menos 6, 0. Carga formal do enxofre é igual o número de elétrons de valência do enxofre. O número de elétrons de valência do enxofre também 6 elétrons. Menos número de elétrons livres do enxofre, 2. Mais número de elétrons ligados, 2, 4, 6, 8 elétrons dividido por 2. 8 dividido por 2 são 4. 4 mais 2, 6. 6 menos 6, 0. Tá percebendo aí, moçada? Olha, eu fiz uma estrutura de Lewis com enxofre com 10 elétrons, ou seja, ele está expandido e a carga formal é tudo 0, ou seja, a princípio ela existiria. Vou fazer aqui essa estrutura agora. Carga formal desse oxigênio, desse aqui, ó. Número de elétrons de valência 6, menos número de elétrons livres 4, mais número de elétrons compartilhados 4 dividido por 2. Isso aqui, o total seria 0. Mesma coisa que esse aqui. Carga formal do outro oxigênio. Esse aqui. Número de elétrons de valência, menos número de elétrons não compartilhados, 6. Mais número de elétrons compartilhados, 2 dividido por 2. 2 dividido por 2, 1. 6 mais 1, 7. 6 menos 7, menos 1. Carga formal do enxofre. 6 menos número de elétrons livres, 2. Mais número de elétrons ligados, 2, 4, 6, dividido por 2. 6 dividido por 2, 3. 3 mais 2, 5. 6 menos 5, mais 1. Perceba o seguinte, essa molécula ela não tem carga, mas os átomos têm características. Esse aqui do enxofre tem a característica de ser positivo e este oxigênio aqui de ser negativo. O que eu falei para vocês? Uma estrutura mais adequada seria aquela que tem a carga formal mais próxima de 0. E aí, se você fizer essas duas estruturas, fatalmente você iria optar por essa ao invés dessa. Só que aí eu preciso falar para vocês uma coisa. Isso tudo é verdade, você vai ver nos livros isso, porque os livros não trazem o método de Clark. Com o método de Clark, ele define e te ajuda a escolher isso, porque se fosse verdade que existiria, que teria que ter esse excesso, esse aumento no número de elétrons aqui do enxofre para ter 10, o número de Clark deveria dar aqui, em vez de 18, ele tinha que ser um número maior do que 20. Ele não deu. Ele não deu. Então, essa estrutura aqui não pode ser utilizada. Não pode ser utilizada. Você está entendendo? Então, o método de Clark nos ajuda a divulgar que essa estrutura, primeiro que eu nem faria essa estrutura justamente por causa disso.
pode pegar os livros, eles não misturam o método de Clarke com o método da distribuição de livros. E isso aí facilita a gente. Então, a estrutura é esta aqui. Ah, professor, não estou entendendo. Então, entenda a necessidade que você tem que usar as duas informações. A carga formal e o método de Clarke. Se você só fizer o método de Clarke, né, te ajuda muito a fazer uma estrutura, mas você tem que fazer a carga formal para ver se a sua estrutura tem carga ou não. Para você verificar se você consegue desenhar uma outra diferente. Em particular, ele já está falando que tem uma estrutura de ressonância aqui. Por que tem uma estrutura de ressonância? Porque estes pares de elétrons aqui, esses pares aqui, ó, de elétrons, esses aqui, eles podem vir se movimentar para cá e, em contrapartida, quando isso acontece, esse pares de elétrons aqui pode vir aqui para o oxigênio. Quando isso acontece, você vai ter essa situação aqui. São estruturas que têm a mesma energia, são estruturas semelhantes e que têm a mesma energia, tá? Oxigênio. Ai, espera aí. Oxigênio, enxofre, oxigênio. Nós vamos ter aqui uma ligação, outra ligação, outra ligação, outra ligação. Aí você vai ter aqui continua esses dois, aqui, aqui, aqui e aqui. Perceba o seguinte, elas são estruturas semelhantes. Ó. Aqui você tinha uma situação de ter 3 pares de elétrons livres. Esses 3 pares passaram para o outro oxigênio. Aqui você tinha 2 pares livres, ele passou para esse lado. A ligação dupla estava desse lado, passou para esse lado. Ou seja, na verdade você tem uma ressonância aqui. O elétron, ora, os pares de elétrons, ora vão estar aqui, ora vão estar aqui. Veja, o par de elétrons veio para este lado direito do enxofre e essa ligação dupla veio para o oxigênio. Então, do mesmo jeito, pode acontecer dessa ligação aqui, você pode ver o caso dessa ligação aqui, voltar para cá, né? Voltar para cá, e essa ligação dupla aqui voltar novamente para o oxigênio, se movimentar. Esse movimento, né, daqui para lá, de lá para cá, é chamado de ressonância. E em função dessa estrutura de ressonância, a gente acaba, um dos jeitos de nós representarmos isso é o seguinte: é você fazer um híbrido de ressonância somatória dos dois. Então seria isso aqui, ó, oxigênio, enxofre, oxigênio, então, então tem aqui uma ligação aqui, uma ligação para cá, uma ligação aqui, uma ligação aqui. Eu vou pegar como base essa última estrutura aqui, tá? Uma ligação aqui, uma ligação aqui. E essa ligação dupla, a gente faz assim, ó, a gente faz um tracejadinho. Quando a gente faz esse tracejadinho, significa que essa ligação dupla, a hora está para cá, a hora está para lá, e assim por diante. Quando ela estiver para cá, esses pares de elétrons... Aliás, quando ela estiver para cá, é porque esses pares de elétrons vêm para cá, e aí esse tracejadinho vai se mudar e vai vir para cá. Tudo bem? Ou seja, esse movimento aqui, esse tracejado, é um híbrido dessas duas ressonâncias. E que simplesmente estão mostrando, sabe, um movimento dos elétrons de um lado para o outro. Cadê o... Entenderam aí?
Vocês estão aí, gente? Entenderam aí? Então, assim, vou dar aí uns 15 minutos para vocês. Daqui a pouco eu tô de volta, falou? Pausa, pausa, pausa. 15 minutos. Tô parando agora aqui a gravação para a gente começar daqui a pouco.